Oi, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor seja com todos. Já faz algum tempo que eu não gravo nada, relutando comigo, porque todas as vezes eu sempre fiquei muito nervosa e aí ficava pensando no que eu ia falar. Só que de um tempo pra cá, o que começou a acontecer? Deus começou a colocar no meu coração para entregar mensagens para algumas pessoas. Então ele me trazia alguns versículos bíblicos. E o interessante é que quando a gente anda no Espírito Santo, a gente vive pelo Espírito, quanto mais a gente santifica a nossa vida, mais a gente faz a leitura diária da Bíblia, mais coincidências vão acontecendo. Então, a mensagem que eu entrego ou de manhã cedo ou à tarde é a pregação à noite na igreja. A mesma palavra. Várias situações. Não é coincidência, a gente sabe que não é, são as chamadas palavras rema. Então eu congrego numa igreja que tem a manifestação do Espírito Santo, é muito frequente. A gente vive em unidade mesmo, sabe? Então eu sempre ficava protelando entregar vídeos, Deus colocando no meu coração que eu precisava fazer, e eu ficava inventando desculpas, não, meu cabelo não tá bom, eu tenho que pintar meu cabelo, tenho que fazer o alisamento, tenho que botar uma maquiagem, hoje eu não tô bem, então sempre protelando, só que quanto mais eu protelo, mais ele inquieta, né? Quem vive pelo Espírito Santo vai entender o que eu tô falando. Quando Deus quer que você faça uma coisa, não adianta você deixar para depois. Então, meu cabelo não tá legal, a maquiagem não tá perfeita, enfim. E aí eu peço pra Deus, né? Coloca no meu coração aquilo que o Senhor quer que eu comece. Porque eu tô recomeçando. Já faz acho que mais de um ano que eu não entrego nenhum vídeo, né? E um dos vídeos que eu fiz, que eu cheguei a postar só no Instagram, falando sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, ele deu mais de 10 mil visualizações. Eu falei, nossa, Jesus, um videozinho deu 10 mil visualizações. E aí ele falou pra mim assim, filha, as pessoas estão com fome da palavra. Elas estão com fome de fé. E outra coisa é que não pode parar em mim, porque Deus está fazendo tantas coisas maravilhosas na minha vida. A gente sempre está enfrentando adversidades, Deus está sempre colocando a gente em teste, em prova, para a gente aprender, para a gente amadurecer. Só que essas situações, elas têm que virar testemunho, né? Sede minhas testemunhas, Jesus falou. Então, não pode parar em mim. Então, por mais que eu seja uma pessoa tímida, por mais que eu fico relutando em gravar esses vídeos, eu não posso deixar, porque não é mais sobre mim, é sobre ele e sobre todas as pessoas. Então, eu não sei se esse vídeo ele vai alcançar um número grande de pessoas, para mim não me importa. Estou fazendo a vontade de Deus aqui, e se essa palavra puder edificar pelo menos uma pessoa, então já está valendo a pena. E aí eu perguntei para o Senhor, o que eu vou falar, né? Não sei o que eu vou falar. Ele falou, começa do começo. Então, o começo, para mim, fui criada numa instituição religiosa desde criança. Eu estudei num colégio religioso também, que eu não vou citar nomes aqui, mas, enfim, aprendi a orar ali, né? Não da forma exatamente como Deus tem me ensinado, mas a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa de oração e ela sempre colocou no meu coração muito cedo de que a gente precisa orar, que Deus, para tudo é possível, né? Mas a gente vai se aperfeiçoando com o tempo, né? Então, a minha mãe faleceu no ano de 2020 e antes dela falecer, ela pediu para que eu continuasse intercedendo pela nossa família. Porque eu já superei, tá? Eu já superei a morte dela, eu sei que ela tá bem, eu sei que ela tá descansando no Senhor. Mas é que ela disse, filha, alguém precisa continuar orando pela nossa família. Eu preciso que você ore. Aí eu prometi para ela que eu ia continuar intercedendo e assim eu tenho feito todos os dias. Já vai completar, acho que 6 anos que ela faleceu, foi em 2020. 5 anos, enfim. E aí
eu continuo intercedendo. E aí, depois que ela faleceu, no ano de 2023, eu comecei a ter sonhos. Aliás, Deus foi me dando sonhos sobre a volta de Jesus. Ele foi me trazendo sonhos sobre tsunami. E um belo dia eu amanheci com um sonho que eu não entendi nada na hora, assim. Deus me mostrava um cardume de peixes que nadavam na corrente contrária. Tinha os peixes e alguns voltando, assim, corrente contrária. E eu estava muito, na época, envolvida com política, publicando bastante coisa. E eu pensei assim, Senhor, será que esse sonho está relacionado com as coisas que eu estou publicando, que o Senhor não está gostando? De repente é para mim estar publicando algo que possa edificar pessoas, trazer fé para as pessoas, de repente é isso, né? E passou-se alguns dias, uma grande amiga minha, Sabrina, minha vizinha, ela falou assim, Gisele, você já viu aquela série do The Chosen? Aí eu falei, não, que série que é? Daí ela me mostrou. Ah, é uma série maravilhosa que fala sobre Jesus, os apóstolos, a época que ele viveu na Terra, é bem legal. Nossa, é muito bom, você vai amar, né? Porque desde aquela época, mesmo ainda não andando nos caminhos do Senhor, eu sempre gostei muito de orar, né? Enfim, e aí eu comecei a assistir essa série. Gente, ela é incrível. Tem algumas coisas ali que ainda não se encaixam perfeitamente na Bíblia. Não precisa ser perfeito, ninguém aqui é perfeito, só Jesus que é, né? Mas o fato é que a gente sente a presença de Deus ali, a gente sente. Até parece que o cara é o próprio Jesus, né? Porque ele interpreta realmente inspirado em Jesus Cristo. Ele parece, assim, até algumas pessoas, acho que quando vão fazer oração, acabam visualizando a imagem dele, de tão perfeito que é. É Deus que age assim, né? E ele escolheu a pessoa certa para fazer a série. E aí, quando eu vi a abertura da série, eu fiquei, meu Deus! Exatamente o sonho que eu tive. Incrível! O sonho, a abertura do The Chosen foi o sonho que Deus me deu. Daí eu comecei a assistir e chorava, me emocionava, me arrepiava inteira. E aí eu também comecei a assistir um programa de estudo bíblico da manhã. Eu, para ser sincera, eu não consigo lembrar exatamente das coisas que ele falava, mas um divisor de águas foram os sonhos que o Senhor me deu, e foi o The Chosen, e também a oração que esse pastor faz, assim, o meu pastor hoje, né, pastor Sandro Rocha, que ele faz no início, ele lê a Bíblia, daí ele faz uma oração para que Deus possa abrir o entendimento da palavra. E aí eu comecei a repetir essa oração dia após dia, dia após dia. E assim, eu tava, apesar de que muitas pessoas possam não saber disso, mas eu tava já em um estado de depressão. Eu fazia muita piada, sempre fui uma pessoa, que as pessoas dizem, né, modéstia à parte, que é alegre, uma pessoa, estava sempre muito bem cuidada, muito bem arrumada, sempre me preocupei muito com o meu visual. Mas eu estava triste por dentro. Eu estava afundada, na verdade. Tinha vários conflitos dentro de mim e tinha também... tava tudo errado na minha vida. Tudo, tá? Todas as esferas que você possa imaginar na minha vida, no meu casamento, minha vida com a minha filha, lado financeiro, tava tudo uma desordem. E, enfim, todas as áreas, tudo bagunçado, sempre embriagada. Eu gostava, né, de estar sempre alcoolizada para esquecer um pouco os problemas e fugir um pouco da realidade. Então, eu chorava muito um dia 23 de julho de 2023. Eu chorava muito, eu não queria sair da cama. E aí eu senti uma vontade no meu coração de escutar uma música que é na voz da Fernanda Brum. Eu não sei se é a autoria dela, não sei, mas foi na voz dela que
que eu ouvi Espírito Santo. Espírito Santo fala para Deus aquilo que eu não consigo falar. E eu não conseguia falar, eu só chorava, porque eu já tinha feito várias promessas para Deus que eu ia buscar Ele, e eu tentava e não conseguia. E aí eu só chorava. Botei o fonezinho de ouvido e fiquei escutando essa canção. Ela acabava, eu botava de novo, ela acabava, eu colocava de novo. Devo ter escutado, acho que umas 8, 10 vezes essa canção, até que eu escutei. No meu espírito, eu não sei explicar. Deus falando pra mim assim, jejue. Aí eu fiquei, esse pensamento não é meu. Jejuar, eu nem sei fazer isso. Mas eu vou fazer do jeito que eu puder aqui. Então eu comecei a jejuar. Eu não comi nada. Não sabia que se podia tomar água, enfim, não comi nada. Fiquei por horas. Depois eu fui aumentando o tempo. E aí, mais tarde, o Senhor falou pra mim assim, de novo, eu sinto Ele, sabe? Conversando comigo. Não é propriamente na nossa mente, é no espírito, é no nosso coração. Enfim, isso é outra história que eu vou contar mais pra frente, né? Ou em outros vídeos que eu for gravar, que nós escutamos 3 vozes, né? A gente escuta a voz de Deus, a gente escuta a voz do nosso coração e também a gente escuta o espírito do engano, né? Então, um outro momento eu quero gravar um vídeo sobre isso. E aí, voltando, ele falou pra mim ler o Novo Testamento. Eu fiquei, ler o Novo Testamento? Eu nunca li o Novo Testamento. Eu já passei por ele, né? Um versículo aqui, um versículo lá. Mas eu lia muito velho, porque a escola que eu estudava, que era religiosa, eles nos falavam, né, sobre o Velho Testamento ali, as histórias bíblicas de Moisés, de Gideão e etc. Mas muito Velho Testamento. O Novo, eu só passava, vi alguns versículos, mas não me aprofundava. Nunca peguei o Novo Testamento para ler. E aí o Senhor falou para mim ler o Novo Testamento. Eu falei, cara, eu vou ler o Novo Testamento. Eu comecei a ler o Novo Testamento numa Bíblia que eu tinha ganho de herança da minha mãe, que é na versão NTHL, que é a linguagem dos dias de hoje. É uma linguagem mais fácil, mas para uma pessoa que conhece muito a Bíblia não vai querer saber dessa linguagem, porque ela tem uma versão, uma tradução amplificada, né, dos versículos. Hoje eu não consigo mais ler a NTHL, mas para iniciar ela foi perfeita, tá? Depois o Senhor tocou no meu coração para ler outras traduções, Almeida Corrigida Revisada, versão árabe, versão ACF, King James, NVI, aí tem outras traduções ali, e a partir daquele dia eu comecei a ler a Bíblia e nunca mais parei. Eu nunca mais. Eu lembro que quando eu tinha 2 anos, né, passados 2 anos, eu já tinha lido a Bíblia 5 vezes, já 4 vezes indo para 5, enfim. Nunca mais eu parei, eu fiz uma promessa para Deus que enquanto eu estiver na terra e que me for possível, eu vou ler a Bíblia todos os dias sem exceção. Então eu gosto de ter o meu momento com Deus, conversar com Ele já assim que eu acordo e já ler a Bíblia. Porque daí dessa forma ela blinda a minha mente e as notícias ruins, elas não me tocam tanto. É como se eu tivesse com uma armadura, assim, eu preciso ler a Bíblia, aí eu faço as orações e depois eu começo meu dia. Meu dia não é perfeito se eu não começo dessa forma. Enfim, cada um faz do seu jeito. Essa é a forma que o Senhor me ensinou. E aí, passados 6 dias que eu tava ali lendo a Bíblia e com uma fome de conhecimento, uma fome da palavra, eu tava, nossa, fascinada e descobrindo um monte de coisas que eu nunca aprendi. Um monte de coisas. Eu fiquei chocada quando eu entendi realmente o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Chocada. Eu falei, meu Deus, mas eu pensava que era da outra forma. Meu Deus, olha o que o Senhor está me mostrando. Incrível, incrível. E aí, quando foi no 6º dia à noite, meu marido e minha filha me convidaram para ir fazer uma trilha
na Guarda do Embaú, chamado Morro do Urubu, né? Porque tem uma trilha mais curtinha, essa é mais longa e mais íngreme também, que é uma pedra que tem bem alta, nem sei dizer quantos minutos, acho que uma meia horinha, será? Pra gente subir, eu não lembro mais. E aí eu fui refletindo no caminho, assim, sobre tudo aquilo que o Senhor estava me ensinando, que havia me ensinado. Ele me fez desmontar a oração do Pai Nosso, que eu quero gravar um outro vídeo a respeito do que ele me ensinou sobre a oração do Pai Nosso. É incrível, é incrível. E aí, de repente, foi dando um flashback de tudo aquilo que eu tinha aprendido, e eu fiquei, meu Deus, de repente, eu não sei explicar para vocês exatamente o que aconteceu. A minha mente, ela ficou completamente conectada com a de Deus, assim. Quando a gente fala sobre isso para as pessoas que não entendem o que é, elas vão me chamar de maluca, nos chamar de malucos. Só que foge à compreensão humana. E eu senti uma paz que ela foi invadindo cada nível do meu ser. Eu só conseguia pensar na palavra plenitude. Plenitude, plenitude, plenitude. E eu fiquei assim completamente anestesiada da cabeça aos pés. E não era só fisicamente, era tudo, todo o meu ser. Todo o meu ser ficou imergido numa paz incrível. A primeira coisa que eu pensei assim, depois de plenitude, a sensação que eu consigo descrever é como se eu tivesse tomado uma garrafa inteira de vinho, só que eu não estava embriagada de álcool, eu estava embriagada do Espírito Santo. E eu fiquei por horas. Aí a gente chegou lá, então isso aconteceu dentro do carro. Eu não podia falar pro meu marido e pra minha filha, porque eles iam me chamar de maluca, mas eu não queria sair daquilo. Eu não queria... Meu Deus, aquilo lá era a coisa mais maravilhosa que já me aconteceu com Deus, assim. Eu sempre lembro com bastante emoção daquele momento. E aí eu tava indo pra trilha e eu queria, nossa, subir aquele morro pra chegar o mais rápido que eu pudesse lá em cima pra agradecer a Deus, porque eu tava vivendo aquela experiência incrível. Meu Deus, eu queria gritar, eu queria falar pra todo mundo e não podia porque eu não sabia como é que ia ser a reação da minha família. Eu nunca cheguei a comentar nada a respeito com a minha filha, mas com meu marido eu já falei pra ele. E aí, quando eu cheguei lá em cima, eu só agradeci. E aí a gente desceu, fomos almoçar no restaurante e aquela sensação não passava. E aí, assim, dos primeiros versículos que o Senhor me deu foi a samaritana no poço com Jesus. Ele me deu João 4. Aquele que beber a água que eu der, jamais terá sede. E naquele momento, eu também lembrei de João 8. João 8 fala que rios de água viva fluirão do seu interior e saltarão para a vida eterna. Se o versículo não estiver correto perfeitamente, me desculpe, mas o Senhor está me inspirando aqui para falar. E eu só podia pensar nisso, né? Jesus também falou, acho que é João 14, 27, que ele diz: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, a paz que excede todo entendimento, que também está em Filipenses 4, 6, 7, fala que a paz de Deus, ela excede todo entendimento, excede o entendimento. Então, quem é uma pessoa natural, que não está ligada nas coisas do reino de Deus, ela não vai entender o que é isso. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas irão. E eu ficava procurando na internet o que era aquilo. O que tinha me acontecido? Eu tinha sido batizada aos 11 anos de idade, nas águas, descido as águas. E o que era aquilo ali? Que eu nunca tinha vivido antes.
Aí o Senhor, né, com o passar do tempo, eu fui continuando a ler a Bíblia, e aí eu vi que existem dois batismos. Existe o batismo de arrependimento, essa passagem está em Atos. Ai, Atos. Ai, que a história de Apolo. Paulo encontra o Apolo e os discípulos, e aí ele pergunta assim para os discípulos: vós sois batizados em quê? No batismo de João. Sim, João veio e trouxe o batismo de arrependimento, mas virá aquele que irá batizá-los com o Espírito Santo e com fogo. Eu descobri, caraca, tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Eu nem sabia que isso existia. Eu nunca tinha ouvido falar. A única coisa que eu posso dizer é que a gente nasceu pronto para receber o Espírito Santo de Deus. E quando a gente não tem esse entendimento e a gente não conhece o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, a gente vai passar uma vida inteira buscando no mundo suprir o vazio que está dentro da gente, que só pode ser suprido quando você conhece, você tem um encontro com Deus. Então, meu Deus, já tá com 21 minutos. No começo eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou falar pelo menos uns 8 minutos aí? Ah, já tá em 21. E aí, resumindo, gente, acabando aqui a ópera. Eu vou falar muito mais, eu vou conversar, entregar mais vídeos, mas eu quero dizer para vocês que começa buscando hoje. Comece buscando, não espera não, porque todas as respostas das dúvidas que a gente tem do porquê que as coisas acontecem, porquê que existe o mal, porquê que boas pessoas vão antes de pessoas ruins, isso tudo a gente encontra respostas na própria Bíblia. E Jesus, quando ele foi fazer a ascensão aos céus, ele disse que ele precisava ir, porque se ele não fosse, o outro Consolador não viria a nós. O outro Consolador é o Espírito Santo de Deus que Jesus nos deixou para sempre. Para sempre. E ele nos ensina todas as coisas. Todas. Tem João, 1 João 2, 27, fala sobre a unção, que nos ensina todas as coisas para permanecer no Espírito Santo. Aí, em várias passagens bíblicas vai falar sobre a gente andar no Espírito, entendeu? E é o Espírito Santo que nos ajuda, ele que nos auxilia. E quanto mais você pedir, mais ele vai te dar, né? Tem, enfim, vídeo aí bastante pra gente conversar a respeito. Eu espero que essa palavra tenha edificado a vida de quem for escutar. E Deus abençoe. Deus abençoe para que vocês também tenham experiências com Deus e que possam ouvi-lo nitidamente, assim como eu comecei a escutá-lo já fazem 2 anos. Amanhã vai fazer 2 anos e meio exatamente. Dia 30 de janeiro de 2026 vai fazer 2 anos e meio, ou seja, 30 meses que eu fui batizada pelo Espírito Santo e que comecei essa jornada aí de andar com o Senhor, tá bom? Deus abençoe muito, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, seu casamento, seu relacionamento, seus filhos e tudo que você tem seja abençoado por Deus. Fiquem com Deus.